20 horas e 51 minutos, o STF decidiu pela proibição da pesca de arrasto no Rio Grande do Sul, confirmando a constitucionalidade de uma lei estadual de 2018. A pesca de arrasto é uma prática realizada pela indústria da pesca no mundo todo, na qual uma grande rede é arrastada ali ao longo do fundo do oceano para recolher o que estiver no caminho, mas com foco em espécies que tenham, obviamente, um valor agregado maior. A lei estadual proibiu a prática por conta dos impactos ambientais, como a captura em grandes quantidades de espécies ali e também a destruição de leitos de águas rasas. Quem participa conosco para falarmos mais sobre esse assunto é o Ademilson Zamboni, diretor-geral da ONG Oceana, que é a maior organização internacional focada exclusivamente na conservação dos oceanos. Não é isso, Ademilson? Boa noite. Boa noite, Raíssa, e boa noite a todas e todos que nos ouvem e nos assistem hoje. Ademilson, primeiramente, essa prática é mais comum em quais países? O que a gente já tem de pesquisa sobre esse assunto, né, que comprovam esses danos? Que balanço você traz para a gente? Raíssa, essa é uma prática, como você disse, presente no mundo todo, é um problema global. A própria FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, ela mostra que cerca de 4 milhões de toneladas por ano são desperdiçadas, são jogadas fora por conta da pesca de arrasto, né? Isso é um problema bastante sério. Eh, Grande parte da pesca de arrasto ela ocorre, na verdade, dentro do mar territorial, dos países, em águas mais rasas e, infelizmente, em ambientes que são muito sensíveis e que estão sujeitos a danos que são, muitas vezes, irreversíveis. Tá certo. E depois dessa lei, né, depois da proibição, que diferença vocês notaram ali naquela região? Olha, isso aconteceu em 2018, então um pouco mais de 4 anos. A gente tem observado já não só, enfim, das inúmeras, mensagens e filmes que a gente recebe todos os dias aqui, vídeos, de como a pesca está voltando na costa do Rio Grande do Sul, especialmente para o pescador artesanal, aquele pescador que tem menos condição, né, tem menos autonomia para pescar em águas mais profundas. Está sempre dependendo dos estoques, enfim, dos cardumes que encostam na praia, onde eles pescam com redes muito simples, nada se compare aos barcos de pesca de maior porte, os barcos chamados industriais, né. Então, nós já temos relatos de inúmeros relatos de que espécies que já não ocorriam mais, voltaram a ocorrer naquela mesma área com grande abundância. Um outro dado importante é que nós temos dados imediatamente anteriores à proibição da pesca de arrasto, né, ao afastamento da pesca de arrasto das 12 milhas náuticas, e estamos agora desenvolvendo um programa de longo curso, de longo prazo, para entender, a partir desse intervalo, como é que está se recompondo esses estoques que nós já sabemos que aparecem através dos dados da pesca artesanal. Que maravilha. Até quanto tempo, mais ou menos, quantos anos pode demorar ali para aquela área se recompor totalmente? A gente tem esses estudos? Isso depende um pouco da característica das áreas que são impactadas. Vamos entender que a área onde nós estamos falando, que é o extremo sul do Brasil, é uma área que recebe uma corrente fria muito rica do ponto de vista da abundância, da biodiversidade, é uma área de importância para a reprodução, para a alimentação de muitas espécies. Então, a nossa expectativa é que essa recomposição desses estoques que foram ao longo de décadas, ao longo de décadas, sofrendo um impacto muito grande, possa se recompor com um prazo bastante curto, né. Isso é bem possível, que aconteça nos próximos 5, 10 anos. Um outro aspecto interessante que eu gostaria de ressaltar é que uma área onde você tem o afastamento de um arrasto e essa biodiversidade volta a se recompor na sua plenitude, ela também serve, né, como uma área de contribuição para as áreas adjacentes. Ou seja, o crescimento da biodiversidade, o aumento da abundância também vai contribuir para as outras áreas próximas a essa área que hoje o arrasto não pode mais operar. Ademilson, o que a gente tem aí de posicionamento do Ministério do Meio Ambiente sobre a pesca de arrasto? É um posicionamento muito favorável. O Ministério do Ambiente lançou uma nota técnica que subsidiou a Advocacia Geral da União, né, nessa avaliação sobre a lei. Eh, Há anos atrás, em 2019,
o Ministério já havia proposto uma outra nota técnica também favorável, mas que por motivos que nós não conseguimos levantar quais eram exatamente, essa nota sequer saiu do Ministério do Meio Ambiente para compor o conjunto de elementos que favoreciam com que a lei já fosse decretada ou considerada constitucional e, do ponto de vista ambiental, absolutamente favorável. Agora, voltando, você falou aí a questão dos pescadores, né? Já estão comemorando lá. Qual foi o impacto social que essa proibição trouxe ali para a comunidade? Quantas famílias ali de pescadores foram impactadas? Isso é uma coisa muito interessante, porque quando nós falamos da pesca de arrasto, a gente tem que entender que ela é uma pesca profundamente desigual, né? Ela, ao se tratar de uma pesca de alto impacto, de grande escala, como estava acontecendo lá, com barcos que têm muita autonomia, podem pescar em qualquer lugar e se aproximam muito da costa, ela estava evitando e proibindo, né, basicamente proibindo com que o pescador de pequena escala, e a gente está falando aqui de quase 25 mil pescadores trabalhando na costa gaúcha, que já não conseguiam mais acessar esse recurso, né? Então hoje, esses relatos preciosos que nós temos recebido, que se transformaram num documentário chamado 12 milhas, já mostram como a economia dessa camada, né, vamos chamar assim, dos pescadores da pesca, dessa parte dos pescadores, já tem se movimentado e eles conseguem já sobreviver disso novamente. Tá certo. Vocês pretendem expandir essa proibição em outras regiões aqui do Brasil? A Oceana é uma organização, Raíssa, que trabalha essencialmente com ciência, né? Tudo que nós fazemos é baseado em ciência. E nós tínhamos ali, em 2018, um conjunto de elementos que nos mostravam que essa era uma área prioritária para uma intervenção dessa natureza, né? Então, foi por isso que nós apoiamos essa iniciativa dos próprios pescadores do Rio Grande do Sul. Outras áreas no Brasil, eventualmente, podem, né, a partir de manifestações locais, serem consideradas propícias para isso. Mas nós agora estamos olhando para um desenho um pouco maior, um pouco mais ampliado, que é uma área muito mais próxima, muito mais profunda do que essas áreas que nós estamos trabalhando hoje, né? E muito provavelmente eu acredito que outros estados também vão seguir esse caminho, mas ele não se aplica a qualquer lugar da mesma forma, com a mesma intensidade. As medidas têm que ser pensadas e têm que ser baseadas em evidências científicas. É isso aí. Tá certo. Ademilson, olha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma boa noite para você. Prazer foi meu, boa noite a todos.